vai começar o nosso debate. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de sábado. Neste dia 22 de novembro de 2025, muito bom saber que você está aqui com a gente, não é? E como sempre, participando efetivamente aqui do nosso debate, através do nosso WhatsApp no 9990-25097 e através do nosso aplicativo também, você participando aí efetivamente aqui do nosso debate nesta manhã maravilhosa. Pesquisa do dia. Olha, por que se castigar, se cobrar, se culpar por tudo na vida, hein? Você sabe mesmo o perigo disso? O que isso ocasiona? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque desse nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste tema, tratar deste assunto nesta manhã, os nossos mestres. O pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo. O pastor Arão Vitorino, palestrante, conferencista, debatedor aqui da nossa Melodia. E o pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, na Palhada, em Nova Iguaçu. Nós vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Alexandre Leonardo vai estar orando, abrindo então esse nosso debate. Deus de bondade, graça, misericórdia, nós agradecemos a Ti por essa tão grande oportunidade de estarmos aqui, Senhor, uma vez mais debatendo, expondo, esclarecendo assuntos concernentes ao Seu reino. Conduza, Senhor, as nossas mentes àquilo que iremos falar, traz a nossa mente cativa ao Evangelho de Jesus Cristo, para que tudo aquilo que venhamos falar seja para o crescimento e expansão do Seu reino. Abençoe cada coração, cada ouvinte nesse momento, seu filho Léo do Carmo, que irá conduzir, e cada um dos seus filhos que estão aqui para contribuir para esse debate. É o que nós te pedimos, no nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste tema, vai tratar deste assunto, que por vezes aqui no nosso debate, em muitas opiniões, em tantos outros temas, não é? A gente vai vendo o posicionamento, o estilo de vida, que uma pessoa que se cobra tanto, que se culpa por tudo na vida e chega às raias de se castigar por isso. Quais os perigos disso, hein, gente? Durante toda a manhã de hoje, repercutindo aqui o nosso tema, né? Tantas participações aqui, e eu tenho a impressão e o desejo, na verdade, de que esse também seja mais um debate libertador sobre todos os aspectos. Imagina você viver se castigando o tempo inteiro, se cobrando o tempo inteiro, e dependendo do resultado, se culpando a todo instante. Bom, vamos para o debate. Muita coisa para a gente tratar nessa manhã. E essa mesa aqui é maravilhosa para a gente tratar deste tema. Começar com o meu querido pastor Jorge Luiz, da minha Assembleia de Deus em Porto Novo. Meu irmão, que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, meu querido amigo. É sempre uma honra muito grande poder compor essa mesa com esses santos homens de Deus. Pastor Arão Vitorino, mestre, né? Um homem que tem uma história magnífica, linda no Evangelho. Pastor Alexandre Leonardo, um homem de Deus dotado de grande sabedoria, de conhecimento da palavra de Deus. Poder estar aqui contigo também, um homem que Deus tem usado, né? Tem transitado durante toda a semana com temas diferentes. O Senhor tem
feito de você um instrumento de poder e de transformação. A Rádio Melodia, ela tem esse poder, né? O que eu vi acontecendo ali no Clamor pela Paz no sábado ali, saí de lá impactado. E graças a Deus, o Fábio Silva, toda a equipe da Rádio Melodia tem sido um instrumento de poder, de transformação, de metanoia para todos aqueles que estão nos ouvindo durante toda a semana. O tema de hoje é um tema magnífico, como sempre, um tema libertador, né? Que tem uma pergunta: por que se castigar, se cobrar, se culpar por tudo na vida? Você sabe o perigo disso? Eu quero começar com uma palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, na segunda epístola, no capítulo 7, verso 10, que diz assim: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Então Paulo vem colocar essa palavra para Corinto, Eliel, porque nós precisamos entender que quando nós pecamos, a culpa é a força motriz que nos leva ao arrependimento, né? Eu meditando sobre o livro de Levítico, a gente vê a condição do judeu, do israelita, quando chegava diante da tenda da congregação, que ele ia na sua malhada, pegava a melhor ovelha, a ovelha mais gorda, a ovelha cevada, sem mancha, sem defeito, e com um coração contrito, ele chegava até o sacerdote, apresentava a sua oferta, porque no coração dele tinha uma culpa, porque ele quebrou um princípio da lei. Então o coração dele era contristado pelo Espírito Santo, e isso vai acontecer principalmente naquele que é converso, naquele que recebeu o verdadeiro arrependimento. Só que essa culpa, ela não pode ser perpétua, essa culpa não pode ficar açoitando aquela pessoa, porque isso daí vai trazer um dano, muitas das vezes, difícil de cura, né? Porque na nossa concepção humana, a gente acha que a gente tem que ser punido, moído por Deus, sentenciado por Deus para ter o perdão. A gente acha que a gente tem que sofrer, né, horrores para que esse perdão chegue. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então a gente precisa buscar de Deus essa mente renovada. Na nossa vida, Eliel, no Evangelho, tudo é o equilíbrio. A gente não pode viver extremos. Um extremo do legalismo, achando que a gente tem que passar por uma punição, achando que a gente tem que ser sentenciado por Deus, tem que acontecer uma desgraça na nossa vida para que esse perdão chegue, ou do outro lado uma verdadeira libertinagem, aonde a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser, e aí hipergraça, né, de pessoas que vivem uma vida totalmente desregrada, totalmente fora da vontade de Deus, uma vida libertina, achando que tudo que ela fizer, todo tipo de pecado, né, isso daí já está coberto pelo sangue, sem confessar, abandonar e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o debate dessa manhã é um debate libertador, é um debate que vai produzir frutos de arrependimento em muitas pessoas, e acima de tudo, muita gente vai deixar uma carga enorme pelo caminho, porque Jesus, ele vai falar de maneira muito clara: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Pastor Arão Vitorino, bom também tê-lo aqui nesta manhã, querido amigo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, graça e paz, pastor Eliel. Bom dia, graça e paz a toda a nossa maravilhosa audiência. Aqui os amigos mestres, debatedores, pastor Jorge Luiz, esse conhecimento ambulante aí, essa biblioteca ambulante. Pastor Alexandre Leonardo, grande mestre também, é sempre importante estar aqui. Querido companheiro, comandante, pastor Eliel do Carmo. Sempre bom estar aqui com vocês. Honra, meu irmão, alegria nossa. E quero começar parabenizando a Rádio Melodia pelo excelente trabalho. Estrondou o Rio de Janeiro, o nome de Deus foi glorificado. A igreja não pode ficar apática ao que está acontecendo no Rio de Janeiro. E eu louvo a Deus pelo tino que a Rádio Melodia tem, que mais órgãos e instituições do segmento evangélico deveriam ter. Mas parabéns aí. Obrigado. Foi muito lindo. Mais um tema aqui também, assim, bem assim, melindroso, sensível,
Ontem eu conversava com uma pessoa que pedia ajuda no telefone, um homem chorando. Quando o homem chora, o negócio é sério. Camarada chorando, em profunda depressão. Então, o que acontece? Eu acho até que é uma pessoa que você conhece, pastor Léo. Então, o que acontece, meus irmãos, diante do tema que está proposto aqui? Pessoas que se cobram, se culpam por tudo e o pior, até se castigam por isso. Lamentações, no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 39, diz o seguinte: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Não obstante esta palavra bíblica, que muitas vezes nós reclamamos, não aceitamos, ficamos contrariados, mas a culpa é nossa mesmo, isso é verdade, Porém, nós devemos entender, queridos ouvintes, que existem, ou há pelo menos 4 forças agindo simultaneamente no universo. A força humana, a gerência e ingerência humana, a força da natureza, que é o natural, a força do inferno, o diabo, o maligno com suas artimanhas, e a força maior, que é Deus, o Criador do universo. Neste contexto, neste teatro, pastor Eliel, nós devemos assumir somente aquilo que nos diz respeito. Nem tudo depende de nós, tem coisa que não depende de nós, meu irmão. Eu falei aqui de 4 forças. Se foi você que fez, se demandou de você, se dependeu de você, a Bíblia diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Serve para aqui também, para esse caso aqui também. Então, o inimigo, por exemplo, o inferno, ele apronta suas artimanhas. Não foi eu, foi o inimigo, tá? Então, 4 forças agindo. Deus age. Eu tenho netos, eu tenho filhos, ninguém quer perder ninguém, mas chega a hora de Deus levar, foi Deus que levou, e eu não posso fazer, não posso me culpar. A gente vê muito esse tipo de coisa, a pessoa se culpando por algo que foi Deus que fez, ok? Então você deve assumir, a pessoa deve assumir aquilo que lhe diz respeito, que estava na sua mão fazer, o famoso fazer a sua parte. Faça a sua parte e você sempre estará com a mente tranquila. Em casos, por exemplo, de sepultamento, a gente vê os 2 casos. A gente vê uma pessoa chorando, desesperada, porque não fez pelo ente quando pôde fazer, não fez pelo pai, pelo marido, pelo filho, pela esposa. Agora Jesus levou e está com a mão na cabeça, meu Deus do céu, e agora? E a gente vê o outro caso, a pessoa tranquila, porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Então, nesse primeiro momento, a minha palavra é essa: existe um contexto, assuma só aquilo que lhe diz respeito. Se você quiser, você não pode nem culpar os outros pelos seus erros e nem pode abraçar aquilo que acontece, independente do seu querer. Muito bem. Pastor Alexandre Leonardo, meu irmão querido, que bom também, que alegria tê-lo aqui nesta manhã. Bem-vindo ao nosso Debate Melodia. Já abraçando aqui, mais uma vez, parabenizando a todos da Igreja Palavra Viva pelos 10 anos de existência e desde já a minha gratidão eterna pelo convite de estar participando de uma igreja que eu vi nascer. Você faz parte da nossa história. Eu sou, assim, um privilegiado de Deus, e que honra. Obrigado, meu irmão. Bem-vindo, bom dia, meu amigo. Meu mano, bom dia. Que privilégio estar aqui com você mais uma vez e muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Você não poderia ficar de fora da nossa festa, obrigado, você faz parte da nossa história lá. Muito obrigado. Manda um abraço aqui da igreja. A igreja manda um abraço para você, um beijo para você. Beijo, principalmente, irmã Eliane. Isso, um beijo, irmã Eliane. Obrigado, querido. Então, quero aqui externar a minha alegria de estar com o pastor Jorge Luiz, com o pastor Arão Vitorino, 2 mestres que eu não preciso estar falando de suas qualidades aqui, que todos já sabem. Mas um tema, como sempre, bem esclarecedor e atual para nós, falar sobre culpa. Mas antes de falar, eu preciso denunciar o que está acontecendo dentro do ambiente religioso ou de alguns ambientes religiosos no Brasil. Eu preciso denunciar isso. Ambientes religiosos, legalistas e opressores, onde a fé é baseada a partir do experiencialismo, cheio de tradições religiosas, e nesses ambientes é comum você provocar o sentimento de culpa nas pessoas. Por quê?
quando eu provoco esse sentimento de culpa nas pessoas que frequentam esse ambiente religioso, legalista e opressor, eu tenho um escravo nas minhas mãos. Eu consigo manipular essas pessoas através do medo e da culpa. E o interessante é que nesses ambientes onde essas pessoas são manipuladas pela culpa e pelo medo, em que elas são trancafiadas no calabouço da culpa e do medo, as chaves estão na mão do líder. E ele diz que eu posso te tirar dessa depressão, eu posso te tirar desse medo, eu posso te tirar da culpa. Quando, na verdade, quem colocou essa culpa, o medo e a opressão nessa pessoa foi o próprio líder, que é para poder manipular essa pessoa. Então eu quero dizer para você que se encontra num ambiente religioso como esse, sai disso. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. Vá para um lugar onde te ensine em que o fardo de Jesus continua sendo leve e suave, em nome de Jesus. Eu precisava denunciar isso nesse momento. Dito isso, vamos ao debate. Então, a culpa, ela está entre os dramas da alma. Assim como o medo, como a ansiedade, como a depressão. A culpa é um sentimento que ela atinge todos nós. Todos nós, independente de qualquer coisa, somos seres humanos, então nós estamos cabíveis ali, suscetíveis a termos esse sentimento de culpa, né? Mas eu quero falar rapidamente sobre 3 aspectos da culpa, e dar tempo para os nossos amigos pastores falarem mais aqui abrangente sobre isso. O primeiro é sobre a inexistência da culpa. Quando há a inexistência da culpa, são aqueles momentos ou aquelas pessoas que são reincidentes, que sempre estão praticando as mesmas coisas, são reincidentes naquilo, são reincidentes na transgressão, e ela passa a ter uma mente cauterizada, uma consciência cauterizada, porque ela vive na prática da transgressão, ela vive na prática do erro, e ela não sente nada. Desenervado. Então ela continua na prática e para ela está tudo bem, está tudo correto, porque ela não tem esse sentimento de culpa. Então é a culpa inexistente. Existe também a culpa irreal. E eu acho que essa é a mais complicada. Eu acho que essa é onde atinge a maior parte das pessoas. E qual é a culpa irreal? É aquela pessoa que não cometeu crime, é aquela pessoa que não cometeu uma transgressão, que não cometeu um delito, que não cometeu um pecado, mas essa pessoa se sente culpada só por existir. Só por existir ela já se sente culpada. Então essa é a culpa irreal, que a pessoa, por respirar, ela já se acha culpada por alguma coisa. E ela se pune por isso, ela se autoflagela por isso. Ela próprio é juiz de si mesmo e sempre para a sua própria condenação, mas uma condenação onde não há transgressão. Então é necessário essa pessoa chamar a consciência sobre essa questão dessa culpa irreal. Essa culpa irreal também parte também dos líderes ou de alguns líderes, como os fariseus na época de Jesus, em que colocavam um jugo muito pesado sobre as pessoas, enquanto eles estavam vivendo uma vida muito tranquila, à lavantê. A segunda ou a terceira aspecto, ou o terceiro aspecto da culpa que eu quero falar aqui é sobre a culpa real. Então nós temos a inexistência da culpa, a culpa irreal, mas nós temos também a culpa real. É quando uma pessoa cometeu um erro, comete uma transgressão, um pecado, e ela se sente culpada. Mas ela se sente culpada por um motivo justo. Ela cometeu um erro, ela cometeu uma transgressão, ela cometeu um pecado. E essa culpa, ela é necessária para o tratamento. Essa culpa, ela é necessária para o tratamento. Porque quando eu sinto essa tristeza, quando eu me sinto culpado por esse erro, aí então vem o arrependimento. E através do arrependimento vem o perdão. Mas se eu não me sinto culpado, eu não me arrependo, eu não tenho perdão, e aí eu continuo cauterizado e nesse círculo vicioso
de estar praticando as mesmas coisas, e aí eu caio na inexistência da culpa, porque a minha mente está cauterizada. E aí depois a gente fala sobre a cura de todas as culpas. Muito bom. Excelente. Que primeira rodada, hein, gente? Sensacional aqui. Os ouvintes aqui participando. Tô pensando aqui se eu nomino as pessoas que participam aqui ou não. O tema de hoje traz muita gente escondida. Essa aqui já é uma outra questão, não é? Por exemplo, aqui, a participação aqui. Fala só, primeiro nome do André. Ele diz assim: sinceramente, eu não sei. Eu me cobro muito e me culpo por ter enxergado Deus tarde demais na minha vida. Olha a cobrança dele. Mas é uma cobrança, né? É uma culpa que ele carrega por não ter conhecido Jesus antes. E muita gente também aqui com esse pensamento. Outro ouvinte diz aqui: eu me cobro bastante, ainda mais com a perda do meu filho, que eu não consegui tirar do vício das drogas. Hoje ele não está mais aqui na terra. Mas em tudo de ruim que já me aconteceu, sempre me cobro por tudo que eu poderia ter feito melhor. Meu filho foi assassinado, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte aqui: sou mãe de um casal de filhos, a minha filha é a mais velha e ela não suporta que eu diga nada para ela que possa ir contra o que ela faz ou pensa. Não sei aonde eu errei e me sinto culpada. Cadê aqui? Vou entrando aqui as participações. Me sinto culpada. Cadê? Porque vejo que é só comigo. Já pedi perdão, caso eu tenha feito algo ruim para ela, mas não adianta. A gente vai vendo aqui, eu vou lendo aqui os dramas aqui, de uma realidade disso que nós estamos discutindo hoje aqui, né? Uma culpa recorrente é o pós-morte de muita gente, né? Se abate o famoso "se eu tivesse feito", como se de fato, não é, a gente fosse culpado pelo aquele resultado que está ali. Como é que é isso, hein, pastor Jorge? É um grande exemplo disso, Eliel, que eu sempre me debruço sobre essa questão, é com Davi. Eu vejo Davi num erro, né? A Bíblia diz que Davi erra, e o erro de Davi não é um erro simples, é um erro muito complicado. Quem olha dentro de um prisma bíblico, se você for fazer uma análise, você vai ver Davi, ele peca contra o Senhor, ele encobre o pecado dele, ele arquiteta um homicídio, ele adultera, e a Bíblia chama Davi do homem segundo o coração de Deus, né? Então a gente precisa entender que quem é segundo o coração de Deus, os servos de Deus, aqueles que vivem na presença do Senhor Jesus, também erram, né? E Davi, quando ele recebe a notícia que o filho dele estava doente, o filho com Batseba estava doente, a Bíblia diz que Davi, ele vai jejuar, ele vai orar, ele se abstém de pão, ele entra num processo ali de choro, de lágrimas, e naquele momento, quando a notícia que chega até ele que o filho dele partiu, ele levantou-se, sentou-se na mesa, né? Ungiu a cabeça dele com óleo, comeu pão, e alguém foi indagar aquilo para Davi. Mas por quê? Porque o Senhor fez segundo a vontade dele. Então a gente não pode ficar carregando uma culpa, principalmente essa questão de pais, Eliel. E é muito complicado isso. Às vezes você vê um pai que ele é extremamente dedicado, um camarada extremamente fiel, e se você errou na caminhada, meu irmão, o teu pai errou, você pode errar, eu também já errei como pai. Aqui tu acha que ninguém é perfeito. O único pai perfeito que a gente vê pela palavra é o próprio Deus. E eu sempre, quando falo de Deus, eu falo que Deus é perfeito, e com dois filhos que escolheram errado, Lúcifer e Adão. Então Deus perfeito em todos os seus caminhos, em todos os seus atos, mas em determinado momento Lúcifer foi pelo caminho que ele quis e Adão também. Então, se a gente parar para querer buscar uma explicação das coisas que acontecem conosco, de um erro que a gente cometeu, a gente não vai conseguir se livrar dessa culpa. É muito difícil isso.
eu poderia ser um pai melhor, eu poderia ser uma mãe melhor, eu poderia ser uma pessoa melhor. De repente, principalmente nessa questão de perda de filho, né? Que isso na minha concepção, a pior dor que o ser humano pode sentir. Um pai que não tem mais o seu filho e se crucifica. Mas, meu irmão, você é pai, você fez o que você poderia ter feito. E é como Davi. É muito difícil para mim falar, porque eu não passei por isso. Eu me lembro de um debate aqui que você colocou de maneira muito clara. Ninguém aqui passou por isso. Então, só tem uma pessoa que pode falar por você no seu coração, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, porque ele entregou o seu único filho para morrer. Então, se tem alguém que é catedrático para falar sobre esse tipo de assunto, é Deus que entregou o seu único filho para que fosse crucificado. Mas a gente precisa se apoderar desse poder que o sangue de Cristo tem, orar, buscar a Deus e extravasar isso em oração. E acima de tudo, Eliel, se for necessário, como a gente sempre tem falado, né? Buscar um gabinete pastoral para colocar isso para fora, porque o falar cura, né? A verboterapia cura, o falar cura. Acima de tudo, se tiver a dependência de buscar uma pessoa, um psicólogo, um terapeuta, e entender que ninguém é perfeito nessa vida, meu irmão. O teu pai errou em alguma área com você, em alguma coisa, você vai errar, os seus filhos vão errar quando forem pais. Deus não criou ninguém perfeito. Aliás, criou perfeito, mas o homem foi pelo caminho do pecado e hoje a gente tem essa natureza. E lançar todas as nossas ansiedades e culpas no Senhor Jesus, porque só o sangue de Cristo pode nos curar de toda a culpa. Muito bem. 90% aqui das participações de questão de pais, questões de famílias, nesse sentido de culpa aqui, dessa cobrança. Eliel, bom dia, perdi meu filho há 8 anos, pois ele se cobrava muito devido a relacionamentos fracassados. Começou a se cortar, levei-o ao médico, mas infelizmente um dia ele teve um surto de esquizofrenia e se suicidou. Obrigado, Fernanda, pela sua participação aqui com a gente, tá? Sou mãe de 5 filhos, perdi uma de 15 anos com câncer. Me sinto culpada. Podia ter feito mais e buscado a Deus pela vida dela. Sofro com isso. Porque os resultados já estão ali. Resultado de morte, não volta mais. Não tem. É um negócio assim. E sem ser simplório, porque a gente não consegue mensurar. Nenhum de nós aqui, nenhum dos 4 que estão aqui consegue mensurar isso aqui. Porque graças a Deus nós não tivemos essa experiência. Então a gente não pode mensurar, tipo assim, eu sei qual é a dor, não sei não, meu irmão. Eu não sei não. Ninguém sabe. Se não passou, não sabe. Com certeza. Né, pastor Arão? Não sabe. E é isso que martiriza ainda mais, hein, pastor Arão? A gente está parado nesse ponto aqui porque é o mais forte. A própria Bíblia diz que a morte é o nosso inimigo mais forte, né? Mas isso acontece em todos os planos da vida. Eu quero deixar aqui, pastor Eliel, para a nossa querida audiência, 3 coisas bem claras. Primeira, faça o que você tem que fazer agora pelos seus. Está na sua mão, está na sua responsabilidade, faça. Porque a Bíblia diz que para onde nós vamos, lá não tem obra. Você não pode fazer. Então, para não acontecer isso que a gente está ouvindo aqui, a gente aqui trata isso com o maior respeito, o maior carinho, a gente escolhe palavras para falar aqui. Olha o grau de sensibilidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, milhares de pessoas estão nos ouvindo, faça, meu querido. E não é só isso não, tem que fazer a faculdade, tem que pagar a faculdade de alguém, tem que ajudar alguém, faça para depois você não se arrepender. Segunda coisa, fez, fique tranquilo. Você fez o que você tinha que fazer pelo seu ente, acabou, pelo seu filho, pela sua filha, agora tomou uma outra posição, um outro caminho, eu fiz. Meus filhos foram criados no evangelho, graças a Deus estão, mas daqui a pouquinho, se eles se debandarem, eu fiz a minha parte. Então, segunda coisa, você fez, tranquilidade. E a terceira e última coisa, não fez, meu amigo, deu ruim, você não fez. Agora, busque o perdão de Deus, aceite o perdão de Deus e esqueça isso, porque você vai ficar convivendo com uma coisa que não tem como você resolver. Então, busque o perdão de Deus, aceite o perdão de Deus e vida que segue, porque senão você vai ficar se corroendo, eu não fiz, já morreu, já era, já acabou. Tá aí. Ontem a gente estava terminando aqui o debate
E aí o Alex dos Santos e Bento Ribeiro participou. A gente tá falando sobre perdas, né? Ontem, no geral. E aí ele falou assim: acabei de perder o filho. E esse debate foi um consolo para minha vida. Isso ontem. Eu terminei o debate com essa participação aqui. Aí hoje, mais uma vez, a melodia tem sido um divisor de águas para minha vida. Perdi um filho, achei que poderia ter feito mais, mas também sei que o resultado de sua morte foram as escolhas que ele fez. Tá aqui. Ele falando assim: Deus, conforta o meu coração, o que eu fiz, acabou, o resultado é esse aqui. E tá seguindo. Obrigado, Alex. A gente vai pro intervalo, primeira parte já foi. A gente volta já já com toda a segunda parte do nosso debate neste sábado, 11h30. Estamos apresentando Debate Melodia. Olá, querido ouvinte, aqui é o pastor Leonardo Costa. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, que diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Não temas, não tema as más notícias, não tema as pessoas que porventura querem o seu mal. O Senhor é contigo e a palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda arma que foi preparada contra ti não prosperará, porque com você está o Deus de Israel. Confiem no Senhor e você irá bem em tudo o que você fizer. Deus te abençoe. Minuto de Paz na Melodia. Vem aí, o maior espetáculo de Natal do Brasil, O Descendente, com muita dança, música, arte, luzes, efeitos e emoção do início ao fim. Dias 29 e 30 de novembro no Parque Olímpico da Barra, Velódromo. Participações especiais: Davi Sasser, Tom Carfe, Cristina Mel, Maria Pita. Traga toda a sua família para viver uma experiência natalina nunca vista antes. Apoio Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Esse é o curso de psicanálise do Instituto Melodia, na voz de quem viveu a experiência. Meu nome é Michele de Lima da Silva e eu me formei no curso de psicanálise do Instituto Melodia. Muito obrigada, doutora Ana Gleice, obrigado Instituto Melodia por abrir novos horizontes na minha vida. Esse curso é maravilhoso. Conheça também a excelência desse curso reconhecido pelo MEC através de uma faculdade credenciada e aprovado por alunos muito satisfeitos. Acesse institutomelodia.com.br. Cansado de pagar aluguel? Na Vida Hilar Imóveis você compra sua casa pelo programa Minha Casa Minha Vida com condições imperdíveis. Acesse vidahilarimóveis.com.br e solicite já a sua análise de crédito. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Fraldas Luna e Túnel Jumbinho, 8,47. No Guanaclube, 7,99. Fraldas Turma da Mônica Jumbinho, 9,98. Fraldas Baby Sec Premium Mega, 29,75. No Guanaclube, 28,98. Lenças Ruggers com 48, 7,99. No Guanaclube, 7,75. Faça suas compras. Vai lá! Guanabara, tudo por você. Tem promoção especial na Melodia. Espetáculo de Natal. Emoção do início ao fim. Quer entrar nessa? É fácil. Acesse melodia.com.br, preencha seus dados e responda a pergunta. Para você, além de celebrar o nascimento de Jesus, o que é viver o Natal? As respostas mais criativas levam ingressos exclusivos para o maior musical de Natal do Brasil, O Descendente. Não esqueça de conferir o regulamento.
Promoção Espetáculo de Natal. Os sorteios rolam ao vivo na programação. Promoção Melodia. Somos uma só família. Somos Melodia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate neste sábado. E aí, você, por que se castigar, se cobrar, se culpar por tudo na vida, hein? Você sabe o perigo disso? Já estamos aqui na segunda parte desse nosso debate, muita gente aqui participando. Já eu quero voltar aqui nas participações, discutindo este assunto com o pastor Jorge Luiz, com o pastor Arão Vitorino e também com o pastor Alexandre Leonardo. E muita gente aqui participando. Deixa eu pegar aqui também uma participação para a gente ver por parte, por causa do tempo. Cadê aqui? Tô chegando aqui de uma modalidade que tem também. Se não bastasse a pessoa sentir culpada, o ouvinte de Rio das Ostras diz assim: minha mãe, quando ficou doente, cuidei dela até a morte. Só que tem que a minha família e os meus irmãos me culparam pela morte dela. Mas eu fiz de tudo, parei a minha vida para cuidar dela. Essa é uma outra modalidade, né? Hoje nós estamos falando aqui da pessoa que vive isso. E além disso, e isso aqui é muito comum, poxa, tá vendo? Morreu por causa de você. Alguém que parou de fato a vida. E eu quero aqui pegar essa participação, pastor Alexandre Leonardo, para dizer que isso é um peso a mais, quando não se tem a convicção de que fez tudo o que era possível, mas veio o resultado. Eu acho que isso aqui é importante a gente trabalhar esse momento, não, pastor Alexandre? Sim, vamos falar especificamente para essa ouvinte. Você tem convicção que fez tudo? Porque a morte e a vida está nas mãos do Senhor. Nós não temos. Existem causas e situações que extrapolam e ultrapassam as nossas forças e as nossas possibilidades. E uma enfermidade para a morte é uma delas. Será que, se eu tivesse a solução, o antídoto para o câncer, eu não iria salvar a minha mãe? Essa ouvinte não iria salvar a mãe dela? Mas ele tem algumas perguntas que a gente precisa fazer sobre essa questão desse peso a mais da culpa. Você tem certeza que fez de tudo possível, humanamente falando, por sua mãe? Fez, amém. Foi você que matou? Foi outro? Ou foi uma força maior que está acima de todos nós? Essa é a questão de nós entendermos isso. Nós entendermos que nós vamos passar por situações que fogem do nosso controle. Nós não controlamos todas as coisas e é muito fácil. Quem não carregou o peso, não é um peso, que trabalhar para uma mãe, para um pai, para um filho não é um peso. Cuidar de uma mãe, de um pai, de um filho não é um peso. Mas quem não estava ali no processo, quem estava do lado de fora, é fácil falar. Agora, só quem passou. Eu tive o privilégio, aqui a gente está aqui para falar de nós, mas a gente precisa dar alguns exemplos. Eu tive o privilégio de cuidar do meu padrasto, que foi meu pai, literalmente até o último suspiro. Literalmente até o último suspiro. Eu tinha prazer de tirar ele de manhã da cama. Ele gostava de pegar sol de manhã e levava para a varanda para ele pegar o sol. Quando o sol começava a esquentar, eu pegava ele e colocava na sala. E assim foi até o Senhor partir. Esse sentimento de culpa, querida, não deixe ele tomar conta de você, ele te dominar, ele te trancar dentro desse calabouço. Se você tem a certeza que fez, descanse no Senhor e fale quem quiser falar. Responsável não é quem ouve, é quem fala. Então quem está falando é responsável do que está falando. A senhora tem consciência do que fez, não deixe que esse te oprimam com essas acusações. Tá aí. Debate vindo aqui, está vindo por parte, né?
A Vanessa também participa. Perdi minha única filha com 6 aninhos, porém me sinto paz ao pensar nela. Deus me permitiu ser mãe por 6 anos. Fui uma mãe presente, sei que nos encontraremos na eternidade. Temos a esperança da vida eterna. Obrigado, Vanessa, pela sua participação aqui com a gente. A grande questão aqui também, a gente está falando aqui do seu resultado de morte. Quer ver uma palavra que, sobretudo o brasileiro, né? Ele encara assim com muita veemência, é a palavra fracassado. Você pode chamar o cara do que for, xingar ele, não tem problema nenhum. Mas se você chamar o cara, você é um fracassado. Essa palavra, ela culturalmente, ela tem um peso muito grande de destruir qualquer ser humano, sobretudo, quero falar aqui do Brasil. E que às vezes o fracasso foi um resultado que a gente não conseguiu alcançar. Só isso naquele momento, que ficou para um próximo momento com a outra estratégia. Nada mais além disso. E as pessoas... Aqui que está essa questão cultural, peso cultural também, isso Sim. também exerce assim uma escravidão em muita gente, não, pastor Jorge? Eliel, você falando, eu já me recordei do texto de Isaías 55:9, quando Deus ele vai se reportar ao profeta sobre a vontade dele. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos em relação aos vossos caminhos, meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. A concepção de Deus é muito diferente da nossa. É muito difícil falar o que eu vou falar aqui, Léo, porque a gente não passou por isso, né? Mas a gente acha que perdeu, principalmente quando se fala de uma pessoa querida. Mas quando Cristo recolhe, e o pastor Alexandre colocou isso de maneira muito bem, muito clara, né? A gente, no nosso sentimento é de perda, mas na verdade, pela Bíblia, aquela pessoa foi recolhida pelo Senhor. E quando a pessoa entende isso, e tem que ser pelo Espírito Santo, essa mãe que falou, olha a visão que ela teve dessa perda, né? Que para muita gente é perda, porque até a gente poder entender isso pela palavra, ser confortado, é a expectativa de um encontro agora para sempre com esse filho. Se quiser medir força, o céu vai ganhar sempre. Claro, mas é isso aí. Ponto. Como é que você vai medir força com o poderoso, com o eterno, com aquele que é... Meu Deus do céu. Porque a gente, o nosso sentimento, Ariel, de perda, eu vou falar isso aqui, e como o pastor Arão colocou assim, sabiamente, é com muito temor. O nosso sentimento é egoísta. Porque quem recolheu foi o Criador dos céus e da terra, guardado para sempre com Cristo. Só que a gente é egoísta, porque a gente não vai ver, não vai tocar, não vai sentir o cheiro dele ou dela. Isso daí, a nossa mente decaída, preso nessa natureza corrupta, não consegue entender isso. Mas foi ele que guardou com ele, e ele nos diz e a gente não consegue ouvir. Daqui a um tempo, vocês vão estar juntos novamente. Vocês vão estar juntos. Entendeu? Então, a ideia de fracasso, ela sempre vem assim. Quer ver uma coisa interessante? Olha o texto bíblico e vê o primeiro embate de Ai. Eu sei que tem a história de Acã, mas não é o término de uma guerra. É o recomeço de uma reformulação para algo que vem muito maior. Porque existia toda uma conquista para acontecer. E quando Abraão ele pega Isaac e vai para o monte, ele vai oferecer Isaac, você imagina o coração daquele homem: eu vou perder meu filho. Mas Deus ele tem um controle de tudo. E você colocou isso aqui, eu vou levar isso para minha vida inteira. Cara, você não tem como medir força com o céu, cara. Vai sempre perder. Então a gente precisa muito buscar de Deus esse sentimento. Porque quando você perde, irmão, quando você acha que você fracassa, perdi, fracassei, isso você colocou de maneira muito bem, meu amigo, é a cultura. A nossa cultura. O pastor que está fechando uma igreja agora, falou: poxa, fracassei, estou arrasado, fechei uma igreja. É quem agora de repente está com uma enfermidade, internado, e poxa, eu estou aqui no leito, Deus não me ama. Pelo contrário, irmão, pelo contrário, Deus te ama muito.
Mas o Senhor, Ele sabe o porquê disso. A nossa mente humana finita não sabe explicar. Vou ser sincero para você está me ouvindo aí, de repente, o teu filho está no CTI, de repente você está para fazer uma hemodiálise. Pastor Jorge, eu sou um camarada fracassado. Não, você não é não. Você é filho do Deus Altíssimo e Ele te ama de maneira incomensurável, desmedida. É um amor tão grande, tão absurdo que eu não tenho como descrever. Mas o porquê você está passando disso, eu não sei explicar para você. Não há palavras, nem a teologia explica. Porque existe uma vontade de Deus na vida de cada um. Mas o Senhor, Ele nunca vai largar a sua mão. Tenha certeza disso, Ele é contigo. Maravilha. Tem também no dia a dia, um resultado que não veio, um resultado que esperávamos, né? E aí tem gente, rapaz, que está se cobrando, é a prova. A prova que eu já passei, do exame da ordem dos advogados do Brasil. Aquilo é um concurso, né? E de 100 mil pessoas, 10 mil passam. 90. O provável, essa é a estatística. E aí muita gente já vai, e a prova tá tudo ali. A prova virou muito mais psicológica do que técnica. Aqui que reside toda a questão para você que está estudando aí, tá? Que você estudou isso 5 anos na faculdade. 5 anos. Não vai cair nada ali de corpo humano, de engenharia, só direito. Mas as pessoas já vão para lá e trava mesmo. E aí, conheço gente que bateu na trave 10 vezes. Aí alguém poderia dizer assim, esse cara é um fracassado. Não. Ele passou na 11ª, depois fez concurso, é promotor hoje. Um cara desse é fracassado? Não. Não é fracassado. Aqui que está a questão da gente ter um ponto de equilíbrio nesse nosso debate, que é a ideia do debate, pastor Arão, de dizer, esse resultado que não chegou, isso não é um fracasso. É para você usar de uma outra maneira, de uma outra estratégia. E quanto mais você vai fazendo, você vai habituando e você vai aprendendo mais. Aqui que está a questão, é a vida, isso chama vida, não, pastor Arão? Eu estava até rindo assim, enquanto o pastor Eliel falava ali, porque parece que nós 4 ficamos a noite toda conversando sobre o debate e a gente veio para cá agora, porque o script aqui é o mesmo, impressionante como né? Mas eu só posso entender que é o Espírito Santo de Deus que nos usa aqui. Eu concordo plenamente com o que o pastor Leal está falando, inclusive está aqui, o que ele falou está aqui no meus apontamentos aqui. Eu vou tentar resumir aqui, para não ser prolixo. Para além do que nós já falamos aqui, como é que a pessoa chega nesse ponto de ficar se culpando, se cobrando, se castigando? Como é? Normalmente, vou apontar 4 fatores: expectativas frustradas, entendeu? Sonhos frustrados, projetos não realizados, não alcançados. A palavra que o pastor Eliel usou ali, fracassos na vida, é o primeiro motivo que vai levar a pessoa a ficar desse jeito. Segundo, baixa autoestima. O ser humano foi feito a imago Dei, Gênesis 1:26, a imagem e semelhança de Deus. Feita a imago Dei, o ser humano, ele é igual a Deus, e eu vou falar um pouco mais sobre isso muito rapidamente. Terceira coisa, o recebimento contínuo de palavras negativas, do tipo, você não vai conseguir, você não vai ser ninguém, você não vai dar para nada, você vai ser um fracassado. Essa palavra, o pastor Eliel disse que tem um peso, eu vou usar um outro adjetivo, uma bomba atômica na cabeça de um adolescente, de uma criança, quando ouve isso. Você não vai ser nada, você não dá para nada, você vai se perder no mundo. E a pessoa vai crescendo e vai se tornar esse adulto que depois vai se culpar de tudo. Então, o recebimento de palavras negativas, eu escrevi isso no meu livro para casais, família, e falo isso muito nas minhas palestras. Feita a imago Dei, o que a igreja faz o tempo todo? Louvado seja o teu nome, tu és o sempiterno, o Deus maravilhoso, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, nós te adoramos. Deus gosta disso, se sente bem com isso. Feita a imago Dei, nós também, você é bonito, você é inteligente, você vai chegar lá, eu confio em você. Essa palavra é importante você liberar para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho. Agora, a palavra negativa é uma maldição. Você não serve para nada, você não vai conseguir estudar, você não vai abrir a sua empresa. E a palavra negativa, senhores, ela tem uma peculiaridade.
A palavra negativa, quando você recebe ela de outrem, lá do outro lado da rua, você suporta. Se você recebe lá do desconhecido, você suporta. Agora, quando você recebe a palavra negativa dentro do seu ninho, lá no seu quarto, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, não há quem fica de pé. E o resultado é esse aqui, uma pessoa se cobrando de tudo. Agora, já foi falado, muito bem colocado pelos mestres aqui ao meu redor. Você fez a sua parte, meu irmão, fique tranquilo. Não fez? Peça perdão a Deus e vida que segue, porque você não vai conseguir, você não vai melhorar em nada ficar se cobrando. Não vai melhorar em nada se castigar. Agora é o perdão de Deus, é o amor de Deus e vida que segue. Tá aí. O ouvinte diz aqui, o Fernando, eu me sentia um fracassado porque usava drogas. E quando conheci Jesus no centro de recuperação, ele me forçava por tudo isso para hoje poder ajudar outros dependentes químicos. Hoje sou monitor de um centro de recuperação há 3 anos. Tá aqui, é o Espírito Santo trabalhando na vida de cada um, né? Talvez era essa aqui a palavra que ele deveria utilizar para esse menino chegar para quem está nas drogas achando que jamais vai ser recuperado e dizer, eu fui recuperado. Muito mais autoridade do que qualquer um de nós aqui que nunca se utilizou disso, né? Coisa linda. Obrigado, Fernando, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Debate abençoado. Também existem pessoas querendo colher louros sem permanecer na fidelidade de Deus, é certo. Não colheremos morango plantando melancia. É de suma importância colocar o Senhor em primeiro lugar. Obrigado, Irania, pela sua participação também aqui com a gente. Ainda nessa questão aqui, pastor Alexandre Leonardo, de famílias, né? Que filhos que não estão mais na casa do Senhor, filhos que estão afastados da casa do Senhor, né? E aí muitos pais se culpando sobre isso. Toda vez que a gente passa por isso aqui, não tem como a gente não lembrar da passagem do filho pródigo. Ali no... E olha que o pai ali é Deus. Uhum. Então Deus errou em alguma coisa que aquele menino... Aqui que reside toda essa questão e uma exegese correta do texto porque Jesus não contou aquilo ali para ficar ali, só para encher página da Bíblia pra gente. Não, aquilo ali tem um fundamento muito importante para hoje, não, pastor Alexandre? Primeiramente que a história do filho pródigo é nossa história, né? Mas vamos fazer uma exegese mais atual do texto, né? Quanto ao filho que pediu a sua parte da herança e foi embora. Só que herança você só recebe quando o pai morre, né? E ele olha para o pai e fala, já que você não morre, velho vivedor, é isso que ele fala para o pai, já que você não morre, velho vivedor, me dá a minha parte da herança que eu vou embora. Só que há um sentimento do pai ali muito interessante que a gente precisa entender, que o que o pai havia dado para aquele filho de mais precioso não foi dinheiro, foram princípios. Essa é a grande questão. O pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da dracma, o pai não vai atrás do filho. Por que o pai não vai atrás do filho? Porque o pai sabia dos princípios que havia ensinado o filho e ele tinha certeza que o filho iria voltar. É por isso que o pai estava aguardando. E olhava todos os dias. Olhava todos os dias, porque ele sabia. E conhecimento é uma coisa que ninguém arranca de nós. Ninguém tira de nós. Então, agora trazendo para a questão familiar atual quanto a isso, eu preciso entregar, dar aos meus filhos princípios éticos, morais e principalmente cristãos. Dando esses valores aos meus filhos, Deus nos livre e guarde disso, mas ele pode até querer dar uma voltinha no mundo. Mas ele vai voltar para casa, porque o que eu dei a ele, ele não vai encontrar em lugar nenhum. Mas existe uma coisa que a gente precisa fazer também, essa exegese do texto, de que quando é que o garoto volta para casa? O texto diz, caindo ele em si.
E o cair em si é algo pessoal. Sem a interrupção de outrem, a não ser você e Deus. Caindo ele em si, ele diz: voltar-me-ei para a casa do meu pai. Ou tomar o caminho e voltar para a casa do meu pai. Porque lá eu sei que mesmo sendo um jornaleiro, um serviçal, eu serei muito mais bem tratado. Essa questão de filhos, deixa eu falar com filhos também, de que amigo é quem está dentro de casa. É seu pai, é sua mãe, seus irmãos. Porque aquilo que ele achava que era amigo do lado de fora, deu para ele o emprego mais indigno, que era cuidar de porcos. Que era cuidar de porcos. Quando ele chegou ao fundo do poço, que era o emprego mais indigno para um judeu, que era cuidar de porcos, ele falou: não. Eu estou no lugar errado. E ele volta para casa. Mas aí, o voltar para casa dependeu do princípio que ele aprendeu do pai e de cair em si. Fenomenal, gente. Pra gente fechar aqui, eu ia fechar nessa palavra aqui do pastor Alexandre Leonardo, mas o Rodrigo participa aqui pelo aplicativo. Tentei várias vezes concurso, mas nunca passei. E eu me dizia que eu era fracassado e dizia que os outros eram melhores que eu. Rodrigo, então, depois de tudo que você ouviu aqui, na hora de voltar a fazer concurso, estudar mais, rever as estratégias de ensino, porque você não é pior nem melhor que ninguém. A Bíblia diz que todos nós temos oportunidade. Tem que fechar o debate hoje. Ficaria aqui, confesso, viu? Falando sobre esse assunto, que isso é um assunto de uma realidade de todos nós, né? De uma realidade de todos nós. Deixa eu ver aqui. O debate é bom que vai acontecendo aqui, ó. Vai acontecendo da Vera aqui ao vivo. Todos nós somos vencedores, assim diz o Senhor. Fiz um concurso 10 vezes. Na 10ª, Deus usou uma irmã dentro de uma loja para dizer que o Senhor iria me dar uma bênção. E eu pensei que eu passaria no concurso. Não consegui os pontos, chorei muito. Nesse ano, o concurso aconteceria em 2 etapas. E faltando uma semana, Deus mudou tudo e eu consegui fazer a segunda parte e passei no concurso. Precisamos passar pelas etapas para entender que não somos fracassados. Hoje, sou aposentada. Glória a Deus. Tá vendo aí, Rodrigo? Ele chegou aqui na hora. Se eu tivesse chegado antes aqui, eu teria lido essa participação aqui da Vera da Silva. Eita, coisa boa. Vamos fechar o debate, né? Muito bom. Pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, na rua 1º de outubro, número 9, em Porto Novo, São Gonçalo. Irmão, que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein? Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, coloque isso no teu coração, que Deus é contigo, por mais intempéries e adversidades. Tudo que vem ao seu encontro só tem um propósito: fazer você crescer na presença de Deus. E lembrando aqui, ele é o capitão do Penta. Ele foi rejeitado em 9 peneiras, que é o Cafu. Muita gente passou na primeira peneira, mas não teve o privilégio de levantar a taça do Penta. O cara que foi rejeitado em 9. E teve vezes que eu ouvi na reportagem ele falando, que falaram só: você não tem jeito para jogar futebol. O Senhor nos abençoe, tá? Muito obrigado, irmão, pela oportunidade. Quero fazer um agradecimento aqui. Doutora Shirley Lima esteve ministrando lá. Falou ontem na nossa conferência de mulheres. Que bênção, né? Olha, fomos impactados pela presença do Espírito Santo. Deus continua abençoando a doutora Shirley pelo carinho, a forma que Deus a usou, foi sobrenatural. Muito obrigado. Um abraço. E a você, meu amigo, a Fábio Silva. A gente recebeu de Deus ali no Clamor pela Paz. Saí de lá impactado. A melodia, eu tenho falado, é um instrumento de Deus para derrubar barreiras interdenominacionais. Denominacionais. O Senhor tem feito assim milagres através desse instrumento, que é a sua vida. Fábio Silva, Rádio Melodia e toda essa equipe aí. Obrigado. Irmã Giovana, obrigado também pela presença aqui no nosso estúdio hoje, querida. Esposa do pastor Jorge Luiz.
Pastor Arão Vitorino, meu querido amigo, obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui, querido. O que fica para nós de reflexão, hein? Oi, Léo. Primeiro eu gostaria de rapidamente parabenizar meu amigo, meu pastor, que está fazendo aniversário hoje, pastor José Wellington Fagundes, pastor da comunidade cristã Oásis na Trindade, a melhor igreja de São Gonçalo. Maravilha. Parabéns, meu pastor, meu ele. amigo. E alô, irmã Cláudia Pereira. Irmã Cláudia falou: não posso perder o debate. Falei: mas tem Desperta Débora, eu vou levar o rádio pra cozinha. Botou na cozinha, olha tá aí, lá. que beleza. Irmã Cláudia Pereira, parabéns. Obrigado, querido. E para os nossos ouvintes, queridos, viva pelos seus acertos, não morra pelos seus erros. Perfeito. Pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, na estrada Governador Leonel Brizola, 1285, na Palhada, em Nova Iguaçu. Irmão, o que fica pra nós de reflexão, hein? Mano, fazer um convite rapidinho. Forjados por Cristo, você é homem, vem. Hoje às 19 horas, lá na Igreja Palavra Viva, na Palhada, tá? Congresso de Homens, Maravilha. hoje Forjados por Cristo. O que fica para nós hoje é o que a palavra de Jesus para Pedro, depois de uma noite frustrada, de barco vazio, de rede suja. Jesus falou: tenta mais uma vez. Então, para você que está nos ouvindo aí, tente mais uma vez. Aí Pedro falou: mestre, segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede novamente. Então, segundo a palavra do Senhor, tente mais uma vez. Deus te abençoe. Maravilha. Um abraço da irmã Vânia, da irmã Eliane, aquele povo lá, queridão. Alô, pastora Fernanda. Obrigado, querida, pelo mimo aqui, pelo carinho, tá? Muito obrigado, essa família linda aí que a gente ama tanto. Bom, estamos fechando aqui o nosso debate. Logo mais 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna. Obrigado a Luciene Severo, obrigado a toda a equipe aqui do nosso debate. O Edinho Lobo chegou para comandar o Tarde Maior. Bom fim de semana, boa tarde, valeu, gente. Segunda, você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.